A paz do Senhor Jesus. Deus é contigo. Você que ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Deus é contigo. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Ouve atentamente esta palavra, ouve do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração por intermédio desta palavra, em nome do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 43. Inclina os ouvidos, abre teu coração e toma posse desta palavra. Está escrito: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. O Senhor Jesus Cristo resolveu ir para a Galiléia e a encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. O Senhor Jesus Cristo convidou Filipe a seguir ele. Filipe, naquele momento, passou a seguir aquele homem chamado Jesus. Filipe passou a ouvir as palavras do Senhor Jesus. Que maravilha! Foi o melhor convite que Filipe recebeu em toda a vida dele. Foi o convite do Senhor Jesus: segue-me. Que maravilha! No versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe era da mesma cidade de André e Pedro. André e Pedro foram os apóstolos, aqueles que Jesus também escolhera e chamou para segui-lo. É o melhor convite que um homem ou uma mulher pode receber nesta terra. O melhor convite é o convite para seguir o Senhor Jesus. E até hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando pessoas para seguir Ele. Pessoas para andar no caminho dEle. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Jesus, o Filho do Deus vivo, está te chamando. Segue-me. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. O Senhor Jesus está te chamando. Segue-me. Anda no caminho do Senhor Jesus, ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Você está seguindo o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Filipe recebeu esse convite e passou a seguir o Senhor Jesus. André recebeu esse convite e passou a seguir o Senhor Jesus. Pedro recebeu esse convite e passou a seguir o Senhor Jesus. E foi André, irmão de Pedro, que evangelizou Pedro. Falou de Jesus para Pedro, evangelizando Pedro, o apóstolo Pedro. Filipe também recebeu esta missão de evangelizar, como você também está recebendo. Fala acerca do Senhor Jesus para as pessoas, para levar as pessoas a seguir Jesus, andar no caminho do Senhor Jesus. Filipe passou a ouvir a palavra do Senhor Jesus. No versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos, olha a maneira dele falar, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe falou para Natanael, evangelizando Natanael, falando para Natanael acerca do Senhor Jesus. Achamos aquele de quem Moisés falou na lei, aquele que os profetas falaram, Jesus, o Nazareno, filho de José. E a maneira dele falar, achamos. Em outras palavras, vamos seguir ele, porque ele é a solução, ele é o caminho. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe ali se tornou um evangelista, um escolhido do Senhor Jesus para pregar
acerca do Senhor Jesus, acerca do reino de Deus. E ali ele já começou pregando, fazendo discípulo. Ali ele encontrou com Natanael e começou a falar de Jesus para Natanael. Jesus encontrou Filipe e convidou Filipe. E Filipe encontrou Natanael, assim como André foi encontrado pelo Senhor Jesus, e André encontrou Pedro e falou para Pedro acerca de Jesus. E assim a igreja do Senhor Jesus vai se formando. O corpo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Jesus é a cabeça. Vamos encontrar membros desse corpo, porque Jesus é a cabeça. Fala de Jesus para as pessoas, evangeliza. O Senhor Jesus Cristo, Ele está vendo a tua ação, a tua atitude. Ele está vendo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. E quando Filipe evangelizou Natanael, falou acerca do Senhor Jesus para Natanael, versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe respondeu para Natanael: vem e vê. Porque Natanael falou para Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Nazaré tinha uma má fama. E Natanael falou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha e observa onde Deus colocou o filho dele. Em um lugar mal falado. E daquele lugar mal falado saiu algo maravilhoso. A nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso Salvador. Embora Jesus nasceu em Belém, mas Jesus foi criado em Nazaré, da Galileia. Louvado seja Deus, ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Natanael falou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe falou para Natanael: vem e vê. Chama as pessoas para ver. Venha ouvir a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, você vai ver quem é esse Jesus Nazareno, o Filho do Deus vivo. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Louvado seja Deus. E ali Natanael, ele recebeu o convite de Filipe e foi ter com Jesus. No versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: olha só, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Que maravilha! Que maravilha! Eis um israelita que não há dolo, não há engano, não há má fé. Jesus Cristo viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: que maravilha! Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. O Senhor Jesus viu Natanael como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, má fé, engano. E Filipe quis saber como que Jesus conhecia ele. E Jesus Cristo falou: antes de Filipe, em outras palavras, antes de Filipe te evangelizar, falar de mim para você, eu vi você embaixo da figueira. Aquilo ali deixou Natanael surpreendido. Natanael ficou atônito. Natanael nunca tinha ouvido aquilo. Foi uma revelação. O que Deus tem para os seus escolhidos é infinitamente mais do que revelação.
ou revelações. Natanael ficou atônito em ouvir esta revelação da parte de Jesus, aquele homem. Natanael, antes de Filipe falar de mim para você, eu vi você embaixo da figueira. E Natanael sabia que ele era um israelita. Natanael, junto com Filipe, é certo que esperava aquele de quem Moisés falava, aquele de quem os profetas falavam. Eles esperavam. Por isso que Filipe evangelizou Natanael desta forma. Aquele de quem Moisés falou na lei, aquele de que os profetas falaram, Jesus o Nazareno. É certo que eles esperavam. E Jesus Cristo encontrou Filipe. E depois Filipe encontrou Natanael e evangelizou Natanael. Aí depois teve um encontro de Natanael com Jesus, quando ele aproximou-se de Jesus. Jesus revelou para Natanael essas coisas. E Natanael ficou surpreendido. De onde me conhece? Antes de Filipe falar de mim para você, eu vi você embaixo da figueira. O Senhor Jesus Cristo, Ele vê quando você fala dele para as pessoas. O Senhor Jesus Cristo está vendo você falar dele para as pessoas. Assim também, quando as pessoas falam mal de Jesus, Jesus Cristo também está vendo. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Creia de todo o teu coração no que o Espírito Santo está falando. Filipe estava falando de Jesus para Natanael. Filipe nem pensava que Jesus estava vendo aquele momento. Natanael, antes de Filipe falar contigo, eu estava vendo você embaixo da figueira. Natanael ficou surpreso com aquilo dali. No versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar. Jesus, ele viu Filipe chamando Natanael. Quando você chama alguém para ver Jesus, para buscar Jesus, Jesus Cristo está vendo a tua atitude. Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe ficou atônito com essa revelação. Imagina quando a pessoa vê de fato e de verdade a glória de Deus, os feitos de Deus na vida dela. Se a pessoa está atônita em ver a revelação de Deus e quando vê a manifestação do poder de Deus. Filipe evangelizou Natanael e Natanael naquele momento ali já começou a ver Jesus e quem é Jesus. Que privilégio teve este homem. Na verdade, esses homens tiveram. E Natanael ali confessou Jesus ser o Filho de Deus, Rei de Israel. No versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus Cristo falou no plural. Vocês vão ver coisas maiores do que estas. Só porque eu falei que te vi embaixo da figueira, você creu? Imagina quando você vê o Filho do Homem ressuscitando um homem morto e sepultado 4 dias depois. Imagina quando você vê uma mulher com fluxo de sangue sofrendo, tocar nas minhas vestes e ela ser curada pelo poder da fé daquela mulher. Imagina uma mulher desesperada procurando a libertação da filha e a filha daquela mulher ser liberta porque manifestou a fé. Aquela mãe manifestou a fé. Imagina quando você vê essas coisas. Imagina quando você vê os anjos de Deus sobre o Filho de Deus. Como ele falou no versículo 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Observa que Jesus fala no plural. O Senhor Jesus não falou só para Natanael. O Senhor Jesus Cristo, ele está falando para todo aquele que nele crê.
que nós vamos ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus, Filho com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus. Observa que os anjos subindo e descendo. Por que subindo e descendo? Porque os anjos estão na terra. Foi aquela visão que Jacó teve daquela escada na terra, que o topo era o céu. E os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Embora tem gente que pensam que os anjos estão no céu, não, os anjos estão na terra, subindo e descendo. E quanto mais você ser de oração, quanto mais você ser um homem, uma mulher obediente a Deus, quanto mais você praticar a Deus, mais você vai fazer os anjos trabalhar a teu favor. Eles não vão parar, eles vão ficar subindo e descendo o tempo todo, levando as tuas orações, as tuas petições, os teus louvores, a tua gratidão a Deus, levando para Deus aquilo que você está dando de você para Deus, teu louvor, tua adoração e também os teus pedidos, as tuas petições. E os anjos não param. Em outras palavras, Filipe, Natanael, André, Pedro, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus, observa que é os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Quanto mais nós orarmos ao Senhor, buscar o Senhor, consertar com o Senhor, viver vida com Deus, mais os anjos vão trabalhar. Eles não vão parar, eles vão ficar o tempo todo, dia e noite, subindo e descendo. Seja homem de oração, mulher de oração, de atitude. Creia na palavra, confia na palavra. E assim os anjos não vão parar, vão estar sempre trabalhando a teu favor. O Senhor Jesus Cristo falou para Natanael e falou para todos ali. E exclusivo para Natanael. Porque eu declarei que vi você embaixo da figueira. Você está assim atônito? Você está assim todo desesperado? Achando que eu sou filho de Deus, que eu sou o rei de Israel por causa disso? E quando você vê milagres e prodígios, quando você vê o sobrenatural acontecer, quando você vê o céu abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, imagina, eita Deus maravilhoso, poderoso, grande é as coisas que Deus tem para dar para o povo dele, para todo aquele que crê em Deus. E as maravilhas de Deus se manifestando na vida do povo de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Estevão pôde ver o céu aberto e o Filho de Deus sentado à destra do Todo-Poderoso Deus. Antes de Estevão morrer, Estevão teve esse privilégio. Estevão, ele foi apedrejado e morto na presença de Deus. Ele desceu à sepultura na presença de Deus. Certamente, ele vai sair da sepultura em companhia do Senhor Jesus, transformado para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ouve a palavra de Deus, creia. Fala de Jesus para as pessoas. Fala que Jesus é bom, fala que Jesus é o Filho de Deus, fala que Jesus liberta, cura e transforma. Deixa Deus te usar, dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te usar como instrumento de Deus. Você foi escolhido para falar acerca do Senhor Jesus. E Jesus está vendo as pessoas que você está evangelizando. Jesus está vendo. Creia de todo o teu coração. Toma posse da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra. Seja hoje um André, um Pedro, um Filipe, um Natanael, um escolhido de Deus. Seja um ganhador de almas. Leva a palavra de Deus ao coração do homem e da mulher. Que assim seja. Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, na tua família. Recebe esta palavra e compartilha essa palavra. Que aonde chegar esta palavra, Deus seja glorificado. Você que não se inscreveu ainda neste canal, no Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito.
Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Falo novamente, para que isso aconteça. Deus seja louvado. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.